Olá, eu sou o professor Tobias Marcelo e estamos aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Em dois vídeos anteriores, nós falamos primeiro sobre a importância da quarentena e a progressão geométrica e o segundo sobre o método científico e a estatística. Neste terceiro vídeo agora, nós vamos conceituar endemia, epidemia e pandemia. E também vamos utilizar os dados do primeiro vídeo para criar uma curva exponencial e em seguida mostrar os outros tipos de curvas, como gaussianas e cálculos de probabilidade estatística. Enquanto isso, roda a vinheta. Voltando ao nosso vídeo, iremos primeiro diferenciar endemia, epidemia e pandemia. O que é endemia? É uma manifestação de uma enfermidade que está presente em uma área permanentemente, o ano todo, durante vários anos. Exemplos: ectozoomose, causada pelo cistosoma, dengue, malária, varicela, são exemplos de endemias. Epidemia corresponde à propagação de uma doença em um grande número de indivíduos em uma região específica, ou seja, ocorre um aumento de casos, seguido por um pico e depois uma diminuição. Exemplo de epidemia: sarampo, a SARS de 2003, gripe e a dengue, dependendo do caso, ela deixa de ser uma endemia para ser uma epidemia. E o que é pandemia? Diz respeito à doença que se alastrou em escala mundial, em mais de 2 continentes, ou seja, ocorre ao redor do mundo aproximadamente ao mesmo tempo. Exemplos de pandemias: a gripe espanhola, que é a mais conhecida, de 1918, a influenza H1N1 de 2009 e agora o Covid. Como é que nós enfrentamos epidemia, endemia e pandemia? A epidemia e a endemia é necessário que tenha um planejamento a nível local, de país, de estado, né, estado de Alagoas, assim, estado da Bahia, e de município. Já a pandemia tem que ser a nível global, por isso tem importância os protocolos da OMS. Também a vigilância do território, organização assistencial, articulação entre os setores e trabalho conjunto com as equipes de controle de zoonoses, certo? E o primeiro passo é a adequação dos protocolos da OMS para a realidade local. Então, o que a gente conclui? Que a Covid-19 é sim uma pandemia, que foi até em março a Organização Mundial de Saúde mudou a classificação dela de epidemia para pandemia. Pois bem, vamos pegar a tabela do primeiro vídeo, onde a gente falou da importância de ficar em quarentena para barrar o avanço da Covid-19. Está aí a tabela. Essa tabela vocês viram no vídeo. Observe que no 10º dia, pessoas infectadas no 10º dia, 1.024. Total de infectados, 2.047, da situação 1. Se vocês se lembram, é aquela situação onde um doente infecta 2 pessoas. Vamos lá. Transformando esses dados que vocês viram agora em um gráfico, vamos ter esse gráfico aqui, que é a evolução de pessoas infectadas e total de infectados. Esse vermelho é o total de infectados. Esse azul é o infectados por dia. Se eu junto a tabela e o gráfico, vamos ter isso aí. Você já deve ter visto esse gráfico em algum canto, não já? Em telejornal, na internet, não já? Pois bem, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar as curvas de crescimento em diversos países, certo? Esses gráficos peguei de sites, certo? Jus Brasil tem bastante site sobre isso. Então vamos lá. O gráfico 1, que vocês estão vendo agora na tela, é o total de casos mundiais do Covid-19. Veja aí o período que ele está na China e o período fora da China. Observe que período pandêmico é quando a Organização Mundial de Saúde
classificou a doença como uma pandemia. Fora da China, olha aí os resultados, é uma curva exponencial, dá para se notar, né? Que ela cresce rapidamente. O gráfico 3 é de coronavírus por país. Aí tem Coreia do Sul, Itália e Irã. Foram os 3 países onde, depois da China, onde teve um crescimento muito rápido. E o gráfico 4 é tirando a China, Coreia do Sul, Itália e o Irã. Tem a França, teve um crescimento altíssimo, a Alemanha, Espanha, o Japão. Nessa época aqui, os Estados Unidos não tinha ainda disparado os casos dele. Mas atualmente é bem alto. E agora a gente vê os casos no Brasil. Esses casos aqui é até o início de março, que aí o presidente ainda estava dizendo que era uma gripezinha. Então tá aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Veja aí que esses pontinhos são os casos reais que aconteceram. As duas curvas é uma curva que é a idealizada e a que vai ser a curva real que vai acontecer. Essa informação que eu vou dar agora é uma informação gritante, que no Brasil, 79% dos mortos são pessoas com mais de 65 anos. É gritante, não é não? Pois bem, vamos falar agora das curvas que sempre aparecem aí na televisão, não é certo? Tem a curva de Gauss. A curva de Gauss ela tem a forma de um sino, certo? E é um gráfico de distribuição normal de determinado conjunto de dados. Esse galo não para de cantar, né, não? Representa uma função que possui propriedades peculiares. As curvas que vocês veem na internet, alguns dizem é exponencial, outra não. Não, aquela curva que mostra o pico é uma curva gaussiana. Como mostra esse gráfico aqui para vocês, que tem 3 curvas gaussianas. Uma é se não fizer nada. Essa topada aí. A de baixo, essa mais azulzinha, né, lilás, ela é se tiver as medidas preventivas. Observe que a gente toma essas medidas para que o sistema de saúde não seja sobrecarregado. Imagine só, 100 pessoas chegarem para se internar num dia só, certo? Pois bem, as curvas gaussianas, como eu falei, ela tem a forma de um sino. E vocês viram agorinha que tem 3, né? Caso não sejam realizadas medidas, caso se tome as medidas preventivas e se tiver um risco de rebote, certo? Vamos bem, em probabilidade estatística, a distribuição normal é uma distribuição de probabilidades mais utilizadas para fenômenos naturais, como esse que vai aparecer agora na tela para vocês verem. Só que a gente vai trabalhar com um variável aleatório, né? Tipo assim, pessoas que foram infectadas, é aleatório aquilo, cujo resultado depende de fatores aleatórios. Um exemplo é o resultado quando você lança um dado. Está aparecendo aqui na tela, certo? Um dadozinho girando. A gente já sabe que vai sair ou 1 ou 6, não é verdade? Embora a gente saiba que vai sair 1 ou 6, o resultado em si vai depender do fator sorte. As variáveis aleatórias, elas são classificadas em 3 grupos: contínuas, discretas e mistas. As discretas são obtidas pela contagem. Contou 1, 2, 3, 4, a contagem é discreta. A contínua é por medição. A altura, mediu a corrente elétrica, certo? Mediu alguma coisa, é de contínua. E a mista, quando tem as duas primeiras juntas, certo? Um exemplo. O lançamento de um dado é o exemplo de variável aleatória discreta finita, que você já sabe a quantidade que pode acontecer. As variáveis aleatórias contínuas são exemplo: corrente elétrica, flutuação da temperatura, peso de uma caixa de laranja, medida de uma peça usada na indústria, alturas, duração de uma conversa, certo? Um exemplo clássico da variável aleatória mista é o experimento de jogar uma moeda em uma roleta, certo?
Pois bem, os tipos de variáveis aleatórias muito usadas são variáveis binomiais, geométricas de Poisson, exponencial e gaussiana. Pois bem, essa curva que eu já mostrei, eu vou mostrar de novo, é uma curva gaussiana, certo? Ela é usada muito em probabilidades. E essa daqui agora são duas curvas exponenciais. A primeira, ela é crescente, que é o caso do coronavírus, crescente, ela vai crescendo. E a segunda é decrescente, certo? Decrescente. A curva gaussiana, ela vai dizer quando é que o número de infecções vai começar a diminuir, qual é a probabilidade daquele número começar a diminuir. Por isso que os especialistas, eles fazem previsões. Quando vai ser o pico das infecções? Quem dá essa informação é a curva gaussiana. A gente vai falar agora do cálculo percentual. Como é que eu faço esse cálculo percentual? Primeiro, você vai transformar a sua porcentagem em número decimal. E vai pegar aquela porcentagem e vai multiplicar pelo número, pela quantidade que você quer calcular a porcentagem. Então, primeiro passo, vamos dar um exemplo, 4% de alguma coisa. Então, você vai transformar 4% em número decimal. É só pegar o 4, dividir por 100 e vou ter 4 centésimos. Primeiro exemplo, exemplo 1, vamos lá. Se eu quiser saber quanto é 4% de 1.200 casos, como é que eu faço? É só eu pegar o 4%, transformar em número decimal, que dá 4 centésimos, e multiplicar por 1.200, que o resultado vai ser 48. Então, 4% de 1.200 é 48. Vamos lá. Exemplo 2. Eu tenho um total de 3.000 casos e uma quantidade de 60 mortes. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade percentual das mortes nesses casos? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o número de mortes e dividir pelo total de casos. Quanto é o número de mortes? 60. Quanto é o total de casos? 3.000. Dividir 60 por 3.000, você vai encontrar 2 centésimos. Você vai pegar os 2 centésimos e multiplicar por 100. Você vai encontrar 2%. Então, quer dizer que 60 mortes representa 2% de 3.000. E o exemplo 3? O exemplo 3, ele é atualíssimo, de hoje, certo? Vamos lá. Até o presente momento, 19 de abril, no Brasil nós tivemos 36.925 casos confirmados de doença Covid-19 e 2.372 mortes. Qual é a taxa percentual de letalidade nesse grupo de infectados? Vamos lá. Você vai pegar o número de mortes e vai dividir pelo número de casos. E em seguida, o resultado você multiplica por 100. Ou seja, o resultado vai dar 6,42%. Isso geral, viu? Leve em conta que 79% são de idosos. E aí, o que é que você acha? Vamos lá. Agora que você já sabe como calcular porcentagens, já sabe diferenciar uma curva gaussiana de uma curva exponencial e calcular porcentagem, você não vai ser mais enganado por imagem e informações errôneas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, divulgue o vídeo, divulgue o canal para que a gente possa oferecer outros vídeos com maiores e melhores informações. Finalmente, você, após esse vídeo, vai ter mais informações e estatística sobre a doença Covid-19. Muitos dizem que foi feito em laboratório, coisa que eu não acredito. A Covid-19 surgiu porque alguém quis comer morcego, lá nos Cafundós, na China. Fui!